Esse vídeo é para você que está procurando vídeos de como fazer saia junina, como calcular a metragem do tecido, como fazer diferentes tamanhos e quais são as medidas necessárias para se fazer uma boa saia junina. Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo, como você fazer uma saia com diferentes tamanhos e qual a metragem de cada babado. Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal e esse vídeo vai ser muito importante, ainda que você já fez a sua saia junina. Salva esse vídeo porque o ano que vem ele será útil para você. E se você conhece alguém que está pesquisando como se fazer saia junina, já envia esse vídeo para essa pessoa porque vai ser muito útil. Quando a gente vai fazer uma saia junina, a gente precisa das seguintes medidas. O comprimento, que é a altura daquela saia, a medida do quadril e a medida da cintura. Apenas essas três medidas. E é super fácil. Você pega a sua fita métrica, vai pegar a sua fita e vai contornar a cintura ali da criança ou do adulto para saber a medida da cintura. Vai contornar ali a medida do quadril para saber a medida desse quadril. E a altura, você vai pegar aqui, ó, a sua fita, da medida da sua cintura, que é a parte mais fina, né, do tórax. Aí vai pegar aqui a sua fita descendo sentido para o chão, como está aqui, ó, caindo. Então, da sua cintura até. Você quer essa saia na medida do joelho, quer essa saia um pouco mais curta, mais ou menos na metade da coxa, ou você quer essa saia mais longuete, porque depois você quer fazer um vestido. Então o vestido, geralmente, para ficar mais arrumadinho, eu acho ele muito mais bonito, ele comprido, ele quase ali na medida ali do tornozelo da criança. Acho muito lindo. Então a gente precisa determinar a altura dessa saia. Determine a altura dessa saia, estou com a medida de cintura e de quadril, agora vamos fazer o cálculo, que é super fácil. Vejam só. Eu estou aqui com uma miniatura porque assim eu consigo explicar melhor para vocês. Tudo que eu explicar aqui, você vai usar em diferentes tamanhos de saia, porque a informação é a mesma. Só vai mudar o resultado, né, o tamanho que vai ser diferente. Mas tudo que eu explico aqui, você vai conseguir usar essas informações para se fazer uma saia de qualquer tamanho. Estou com a altura da saia, quanto que eu quero? Muitas seguidoras aqui estão fazendo vestido para os netos, então pega ali a criança e mede ali essa altura, esse comprimento, para você saber quanto de altura vai ter cada saia do babado. Então, vamos lá. Vamos supor que você vai fazer uma saia com 54 centímetros. Eu vou dividir por 3, porque eu estou fazendo com 3 babados. Se eu for fazer com 4, você vai dividir esse 54 por 4, porque são 4 babados. Se eu for fazer com 2 babados, eu vou dividir por 2, porque tem apenas 2 babados. Ok? Estou fazendo no exemplo com 3 babados, porque a maioria fazem com 3 babados. Então, eu vou fazer uma saia com 54 centímetros de 3 babados. Eu vou dividir por 3, que vai dar um total de 18 centímetros. Então, cada saia aqui vai ter 18 centímetros. As saias do babado e as saias de ligação. Tudo vai ter 18 centímetros, ok? Essa vai ser o resultado final para essa saia ficar com esse tamanho aqui. Mas a gente precisa de margem de costura. Como que eu calculo a margem de costura? Vejam só. As saias de ligação, eu coloco 2 centímetros de margem de costura. Porque aqui, ó, eu costuro aqui na parte de cima e vou costurando aqui na parte de baixo. Cada saia de ligação precisa de 2 centímetros, de um lado e do outro. Ou seja, eu preciso, na altura, acrescentar 2 centímetros. Deixando assim, se a saia estava com 18, ela vai ficar com 20 centímetros a saia de ligação. As saias de fora, as saias do babado, eu preciso acrescentar 1 centímetro de margem, porque eu só costuro aqui, ó. Eu não emendo uma saia na outra, né? Eu não costuro aqui essa parte de baixo. Então, eu coloco 1 centímetro aqui, em cada saia, para margem de costura e coloco 3 centímetros para fazer a barra. Por quê? Ó, eu já coloquei aqui, ó, sem a medida da barra, justamente para vocês verem. Quando a gente não coloca a margem de costura para a barra, o que vai acontecer? Quando eu vou fazer a barra aqui, ó, eu dobro. Então, você vai e coloca 3. Se você não colocar esses 3 centímetros de barra, o que acontece? Quando eu costurar, ela vai ficar curta, ela vai ficar mostrando a saia de ligação. Então, eu preciso acrescentar essa medida para a barra. Então, para as saias de fora, eu preciso colocar margem de costura de 1 centímetro, mais 3 centímetros para a barra e mais 4 centímetros. Por quê? Porque quando eu coloco apenas a barra, eu faço a barra, ela vai ficar rente. Então, qualquer movimentozinho que eu fizer aqui, ó, ela vai ficar mostrando a saia de ligação. Então, a gente precisa colocar margem de costura de 1 centímetro, mais 3 centímetros para a barra, o tanto que você for usar na barra. Se eu vou usar apenas 2 centímetros para a barra, então coloca apenas 2 centímetros. Mais 4 centímetros para que essa saia ela ultrapasse a outra saia, emenda, e não fique mostrando a saia de ligação, que fica feio. Então, nas duas primeiras, nas duas de cima, eu preciso colocar a margem de costura para a barra e ainda uns 4 centímetros para que ela ultrapasse a emenda e não fique mostrando.
Na última saia, eu não preciso colocar esses 4 centímetros apenas. Margem de costura de 1 centímetro e a margem para a barra. Se eu vou usar 2 centímetros para fazer a barra, coloca 2. Se eu vou usar 3 centímetros, coloca 3 centímetros para a barra, ok? Se eu for colocar esses 4 centímetros a mais, ela vai ficar mais comprida do que o que deveria. Mas quando eu coloco apenas a margem de costura para fazer a barra, ela vai ficar exatamente no tamanho que eu quero. Agora vamos para o cos. O cos, você vai cortar o cos na largura do quadril, porque não tem zíper. Então eu preciso dessa medida do quadril, porque eu vou usar, eu vou vestir, né, passar por o quadril. E se não tiver a medida do quadril, como que vai vestir se ela não tem abertura? É ajustada com um elástico. Então, você vai colocar a medida do quadril mais de 5 a 10 centímetros a mais, para que eu consiga vestir com folga, vestir com conforto. Então, eu vou pegar a medida do meu quadril e vou somar ela de 5 a 10 centímetros a mais, ok? E mais a margem de costura, certo? A altura desse cos. Se o meu cos ele vai ser com 3 centímetros, eu preciso cortar uma tira com 6, porque eu vou dobrar para ficar com 3 e mais 1 centímetro de margem de costura, certo? Então, no total, eu vou cortar uma tira de 6 para ficar com 3 e mais 1 centímetro de margem de costura. Então, eu preciso cortar uma tira. Para o cos ficar na largura de 3, eu preciso cortar com 8. Quando eu dobro aqueles 8, vai ficar com 4. Então, eu vou usar 1 centímetro para a margem e vai ficar com 3 centímetros a largura desse cos, certo? E a medida do elástico. A medida do elástico, você vai pegar a medida da sua cintura e vai diminuir 20%. Por quê? Se eu coloco esse elástico exatamente com a medida da minha cintura, ele não vai sustentar o peso daquela saia e vai ficar caindo. Então, a gente precisa da medida da sua cintura para cortar o elástico, só que eu vou diminuir em cima dessa medida da sua cintura, eu vou diminuir 20%, deixando o elástico 20% menor do que a medida da sua cintura, que vai ser isso que vai ajustar. Agora vamos falar da largura dessa saia para a gente conseguir calcular a quantidade de tecido. Vejam só. Para a gente calcular e saber quanto de tecido a gente vai precisar, eu vou usar como exemplo essa saia aqui, que ela tem 26 centímetros de altura, que é mais ou menos o tamanho de um ano. 26 centímetros de altura. Então, a gente pega essa medida, vai dividir por 3. No seu caso, você vai dividir a altura que deu aí a sua saia por 3, se você for fazer com 3 babados. Então, nesse meu caso aqui, eu divido 26 por 3, que vai dar 8,666. Mas, para simplificar, eu vou arredondar para 9 centímetros. Então, são 3 saias do babado e 2 saias de ligação. Então, deu um total de 9 centímetros cada saia. Mas, a gente precisa acrescentar as margens de costura, porque a saia não vai ser montada por um passe de mágica. A gente precisa das margens de costura para conseguir montar essa saia. Então, vão ser 9 centímetros mais 2 centímetros de margem de costura para as saias de ligação, porque eu preciso costurar aqui na parte de cima e na parte de baixo, já que ela é uma saia de ligação. Então, eu tanto costurar aqui, quanto eu vou costurar aqui. Então, são 9 centímetros mais 2 de margem de costura. Então, eu vou cortar 2 saias de ligação por 11 centímetros de altura, por a largura total do tecido, que geralmente é 1,47 m. A maioria dos tecidos vem de 1,47 m a 1,5 m de largura. Então, a saia de ligação, eu corto apenas uma altura de 11 centímetros por a largura total, para ela ficar bem franzida assim, ó, bem arrumadinha. Eu sempre gosto de fazer a saia com as saias de ligação com a largura total do tecido, para que ela fique bem armadinha, porque eu posso usar uma saia de armação por baixo e não vai ficar repuxando, vai ter espaço para eu acomodar aquela saia de armação. Se eu não for usar a saia de armação, tudo bem, ela também vai ficar um caimento bacana. Mas se você quiser ela mais estreita, você pode cortar a saia de ligação com a medida do seu quadril, mais uns 20 a 30 centímetros a mais, certo? Mas eu estou fazendo o cálculo para calcular o tecido, você cortando a saia de ligação com a largura total do tecido, certo? Então, vão ser 2 saias de 11 centímetros de altura por a largura total. Então, só para a saia de ligação, eu já vou estar usando 22 centímetros. Aí, agora, vamos cortar as saias externas, que é a saia do babado. A saia do babado vai dar, deu 9 centímetros, aí eu vou colocar 1 centímetro de margem aqui na parte de cima, de margem de costura, mais 3 centímetros para a barra e mais 4 centímetros nas duas saias de cima, para que a saia ela ultrapasse essa costura aqui, essa emenda, e não fique mostrando. Então, se deu 9, eu vou colocar 1 centímetro de margem de costura, vai ficar com 10. Mais 3 centímetros para a barra e mais 4 centímetros. Então, 9 com 1, 10, mais 3, 13 e mais 4, 17 centímetros. Então, essas duas saias aqui, ó, do babado, vão ter uma altura de 17 centímetros. Mas como eu vou cortar duas alturas para cada saia do babado, então essa largura total aqui vai ficar mais ou menos com 3 metros de largura. Então, eu vou cortar duas saias de 17 de altura,
que vai dar um total de 34 centímetros cada saia aqui, ó. 34 e 34 centímetros, essas duas primeiras saias aqui. Então, vai dar uma altura de 22 para a saia interna, mais 34 com 34, 68. Então, 68 com 22 vai dar um total de 90 centímetros. Então, as saias internas com essas duas saias aqui do babado já deu 90 centímetros. A saia de baixo eu não preciso colocar os 4 centímetros a mais porque não tem outra saia para ela ultrapassar a emenda. Então, eu só vou colocar 9 mais 1 centímetro de margem para me costurar aqui. 10 mais 3 centímetros de barra. Então, vai dar um total de 13 centímetros. Então, eu vou cortar duas tiras para essa saia de baixo, para essa última saia de 13 com 13, 26. Então, eu vou cortar só para essa. Então, para essa saia aqui de baixo, eu vou usar 26 centímetros de altura. Então, deu 90 com 26, 1 metro e 16 centímetros. Então, para arredondar, vamos colocar 1,5 metro, porque ainda tem o cos. Então, vamos arredondar para 1,5 metro, só para uma sainha de 26 centímetros de altura, eu vou usar mais ou menos 1,5 metro de tecido. Porque as saias internas eu corto apenas uma altura, mas as saias de fora, as saias externas, eu vou cortar duas alturas para cada babado. Porque eu vou emendar uma na outra para ficar bem armadinha. Então, você fala, é apenas 26 centímetros. Sim, mas só aqui vão ser duas alturas, mais duas e mais duas. Eu vou cortar quantas tiras? Eu vou cortar 6 tiras, 6 alturas só para os babados de fora, mais 2 tiras para as saias internas. Então, são muitos tecidos ali quando a gente faz somar, né? Então, para uma saia de mais ou menos um ano, eu vou usar 1,5 metro de tecido. Para uma saia de 54 centímetros, como eu fiz no início, né? O cálculo, mais ou menos. 54 centímetros, a gente divide por 3, vai dar 18. Então, para as saias de dentro, vai dar 18 mais 2 centímetros de margem de costura. Então, para as duas saias internas, vão ser duas saias de ligação de 20 centímetros. Então, só para as saias de ligação, vai ser 40 centímetros, quase meio metro. E para as saias de fora vai ser 18, né, mais margem de costura, 19, mais 3 para barra e mais 4 centímetros. Então, 18, 19, com 3, 22 e com mais 4, 26 centímetros. Então, para cada saia vai ser 52 centímetros. Então, 52, 52. A última saia ela é apenas 4 centímetros menor, né? Então, só para as duas saias aqui, as duas primeiras saias, já vai ser 1 metro. Fora as saias de dentro. Entenderam? Então, para uma saia mais ou menos de 54 centímetros, você vai usar mais ou menos 2 metros de tecido, certo? Então, a gente precisa calcular. O tamanho é pequeno, mas quanto de largura eu vou querer aquela saia para que a gente consiga calcular quantas tiras, quantas alturas serão cortadas e emendadas para, no final, a gente saber exatamente o cálculo total de tecido para não faltar tecido. Porque imagina, você vai na loja, compra o tecido e na hora que você estiver fazendo a sua saia, faltou tecido. Você volta na loja, de repente nem tem mais aquela mesma estampa que você estava confeccionando. Espero ter esclarecido para vocês nesse vídeo como se calcular para saber a quantidade de tecido para todos os tamanhos de saia. Você vai ter aquela altura, independente do tamanho que você for fazer, o cálculo será o mesmo para se chegar nesse resultado final e assim você comprar o tecido certo para cada tamanho de saia. Espero que eu tenha esclarecido para vocês de uma forma mais prática como se fazer uma saia junina, explicando como se você faz o cálculo, independente do tamanho, o cálculo vai ser o mesmo, a ordem vai ser a mesma. Só vai aumentar as alturas das saias, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E tenham aprendido, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like e o comentário se esse vídeo te ajudou. E se tem alguém que está procurando fazer saia junina e você conhece, envie esse vídeo para essa pessoa, que esse vídeo vai ser muito útil. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.